Boa noite a todos, a encarnados e desencarnados. Muita alegria de retornar a casa, depois de um tempinho que a gente passou afastado de palestras daqui, mas sempre ligada, né, nas palestras que aqui acontecem, a gente sempre acompanhando os trabalhos da casa também. Então é sempre muito satisfatório para nós quando há um convite como esse. No entanto, a gente sempre se lembra, a espiritualidade está sempre nos lembrando disso, que não tem nenhum privilégio nisso. Muito pelo contrário. Quem está mais à frente dos trabalhos, principalmente que fica à frente de público, são aqueles maiores devedores, os que precisam de maior repreenda e de mais atenção em suas próprias vidas. Porque eu não posso ministrar aqui aquilo que eu não me esforço no dia a dia da minha vida para fazê-lo. Então, sempre os Espíritos, quando nos dá essa oportunidade, nos alerta de que a gente precisa não escandalizar os pequeninos e que qualquer falta nossa, nós iremos para um outro tipo de trabalho para que a gente não escandalize a doutrina. A doutrina não precisa de mim, eu é que preciso da doutrina. Então, hoje nós trazemos um tema bem interessante, né? E que a gente precisa estar sempre muito atento a ele. Esse é o capítulo que foi lido, Bem-aventurados misericordiosos. E dentro dele está o item que fala sobre não julgues para não ser julgado. Quando Jesus aportou aqui na Terra, ele veio num tempo não muito diferente desse nosso, cheio de contradições, já com algum tipo de avanço, né? Uma sociedade como a grega, já com a filosofia, com a matemática, né? Com os conhecimentos já bem avançados, que até hoje a gente utiliza, inclusive a própria doutrina, né? Tem os seus precursores como Sócrates, Platão. E nós também tínhamos naquela época já também alguns avanços na área da tecnologia. Roma era uma sociedade que nos trouxe muitos avanços na parte do saneamento básico, da própria jurisdição, enfim, das leis, né? Então era já com grandes construções na parte da construção civil. Então ele nos trouxe já alguns avanços. Então quando Jesus chega, encontra isso, mas ao mesmo tempo encontra uma sociedade ainda que tinha a escravidão, na qual o dono do escravo poderia, por exemplo, cegá-lo para que ele não fugisse, né? Seria natural isso. Que a própria educação dos filhos era relegada aos escravos e o ócio aos donos, né? Então, era uma sociedade como a nossa ainda, cheia de contradições, avanços tecnológicos do saber, mas ainda bastante atrasado em termos de moralidade. Muita pouca coisa a gente mudou, mas já mudamos, isso é verdade. Então, nessa passagem, quando Jesus nos fala isso, nós vamos apontar aqui, e é um tema tão extenso, gente, que nós poderemos fazer várias palestras e apontar várias formas diferentes da visualização sobre o conteúdo. Nesse caso, vou trazer aqui 4 aspectos básicos que nós podemos visualizar nisso, né, nessa frase de Jesus, nessa recomendação de Jesus, para que a gente aplique no nosso dia a dia. E nela está contida também as bases doutrinárias da doutrina espírita. Então, mostrando para vocês como que o Evangelho é a base dessa doutrina, né? Sem ele, nós não avançaremos, apesar de ter os outros pés, né? Como a filosofia, como a ciência, o conhecimento num todo. Mas essa parte da moral, ela é toda baseada no Evangelho de Jesus. Ele é o nosso modelo e o nosso guia. Então, nessa frase, por exemplo, nós vamos para o primeiro aspecto que nós vamos observar. Jesus, essa passagem está no Evangelho, mas nós também temos no Humberto de Campos, né, o Espírito, no livro Boa Nova,
lá tem uma passagem, um dos capítulos, que se chama Pecado e Punição. Gente, na realidade, eu não sei se é punição ou pecado, mas é a mesma coisa, tá? Pecado, punição, punição e pecado. Não gravei bem a sequência. Mas deve ser pecado e punição. Nessa passagem, há um diálogo, né, que Jesus tem com um personagem muito importante para a gente no Evangelho. E essa passagem, ela é, vamos dizer assim, fundamental para que a gente possa ter como reflexão para a nossa própria vida. É a passagem, Jesus estava lá em Galileia, e aí chegaram assim, ele ouviu aquele burburinho, aquela confusão, e era exatamente uma multidão trazendo uma mulher, jogando-a no chão e prontos para apedrejá-la, porque ela tinha cometido um pecado, tinha cometido um erro muito grave, adultério. E para os judeus, né, já no próprio Torá, colocava-se que aquela mulher teria que ser apedrejada até a morte, porque o que ela tinha feito era imperdoável. Então aquela mulher e aquela multidão ali estava, ela para morrer apedrejada e aquela multidão para atacá-la até a morte. Mas Jesus estava presente e inclusive alguns sacerdotes querendo pegar Jesus, né, estavam sempre procurando para fazê-lo mostrar os seus ensinamentos com tradição nele, então aproveitavam de todos os momentos. E nesse momento aproveitaram. Ora, Moisés recomendava, dizia, mandava, né? A lei mosaica, ela não era, vamos dizer assim, de recomendação, de reflexão, ela era taxativa. Fez o adultério, morre apedrejada, né, pelas pessoas. Então trouxeram a mulher e disseram, vamos pegar agora e vamos perguntar a ele. Jesus, esta mulher vai ser apedrejada, é o que diz a lei de Moisés, o que diz. Então Jesus simplesmente respondeu e deixou todos, né, estupefatos. Jogue a primeira pedra àquele que não tiver pecado. Silenciou a multidão. E Jesus então se abaixou e começou a escrever, possivelmente escrevendo os mandamentos. Possivelmente escrevendo algumas coisas, né, de reflexão para nós. Possivelmente nos chamando a atenção das várias quedas que nós temos. E ele ali começou a escrever. Um a um foi se afastando. Depois de um certo momento, Jesus ouviu o silêncio, olhou para aquela mulher que já estava emocionada, olhando para o seu Salvador. E Jesus pergunta, mulher, cadê aqueles que te condenavam, que te julgavam? E ela disse, todos foram embora, Senhor. Disse, então, eu também não lhe julgo. Eu também não lhe julgo. Vá e não peques mais. Jesus não disse que ela estava certa. Jesus disse que era um erro. Que ele disse, vá e não peques mais. Então, ele reconhece a queda, mas não condena. Porque Jesus nos mostra aí que a gente tem que se fixar no erro, não no que errou, né? Então, Jesus não julgou a mulher, julgou o erro, é um erro. Mas vá e não peques mais. Para quê? Para que não lhe aconteça algo pior. E aquela mulher, então, se foi. Jesus, nessa passagem, muda, gente, completamente a questão da justiça. Até então, a justiça era olho por olho, dente por dente, que já era um avanço, porque antes de Moisés, quando alguém fazia, por exemplo, alguém assassinava alguém de uma família B. A família B matava todos da família A, podia matar todos, estava fazendo justiça. Então a justiça, ela tinha sabor de vingança. Moisés chega
e dá vamos dizer assim, um alívio. Diz assim, não mate a família toda, não, mate um. É um por um, né? Então, já dá uma melhorada. Mas, ainda, a base da justiça divina era a justiça de vingança, do ódio. Então, quando alguém fazia algo, você podia responder na mesma medida, porque era justo. Era justo. Alguém matou, mata também. Alguém, né, apedrejou, apedreja também. Então, era olho por olho, dente por dente. 1 a 1. Já era uma melhora. Mas Jesus, com essa passagem, ele quebra tudo isso. Ele quebra e nos mostra que a justiça é com misericórdia. Que a justiça e mais. Olha o que Jesus, que é o primeiro ponto que a gente vai falar aqui. Olha o que Jesus nos diz. Atire a primeira pedra aquele que não errou, aquele que ainda não caiu. Quem somos nós para julgar o próximo, não é? Então, Jesus muda ali o parâmetro da questão de olho por olho, dente por dente. Mas Jesus disse que ele não veio quebrar a lei, que ele não veio destruir o que já estava feito, que ele, inclusive, respeitava e trazia. Então, como assim? E no diálogo ainda, no Boa Nova, Jesus fala tanto para Mateus como para Pedro. Para Pedro já foi numa situação diferente que ele fala isso. Mas Jesus fala que o homem, antes da perversidade, o homem é ingênuo, o homem erra pela ignorância, né? Do que pela perversidade em si. Mas aí, continuando o diálogo, Tiago, né? Tiago, então, filho de Zebedeu, que foi um dos primeiros a serem, né, o irmão de João Evangelista. Tiago, então, pergunta a Jesus, mestre, mas se todas as vezes que Jesus explica para ele, eles ficam indignados, como que Jesus não condenou aquela mulher? Porque Jesus tinha moral para isso. Ele dizer, atire a primeira pedra quem não pecou ainda, tudo bem, mas ele era puro. Por que ele não condenou a mulher? Então eles ficaram indignados e perguntaram isso a Jesus. E Jesus tocou exatamente nessa parte que foi lida no Evangelho. Quem de nós tem a condição de ficar julgando o outro, mesmo que a gente não, vamos dizer assim, na parte de um assassinato, que a gente já não seja mais capaz disso, mas como que a gente pode julgar o outro se nós não estamos vivendo a situação do outro? Então, por exemplo, uma mulher que se prostitui. Uma prostituta, mulher da vida, mulher isso, mulher aquilo. Mas a gente não sabe o que levou aquela mulher a fazer aquilo, aquela situação, a chegar àquilo. O que ela passa todos os dias, as necessidades, as humilhações. Então a gente não consegue entender porque a gente não vive aquela situação. Então Jesus falando isso disse, mas o escândalo tem ainda que vir. A necessidade da nossa aprendizagem ainda ser por meio do escândalo. Aquelas situações ainda eram possíveis acontecer e por isso que Deus ainda permite, porque infelizmente nós aprendemos muito mais pela dor do que pelo amor. A gente ainda aprende muito mais pelo escândalo do que pelas coisas normais da paz, do amor. Tanto é, licença para tomar um pouquinho de água. Tanto é que essa frase de Jesus nos mostra, olha, se nós pensarmos assim, há uns 60 anos atrás, havia escola, eu digo isso porque meus irmãos, meus primeiros irmãos, eu tenho uma diferença de idade um pouquinho grande para eles. Eu sou rapa de tacho, né, de 6 irmãos, então meus primeiros irmãos, me lembro, né, de histórias dele e ainda eu pequena, eu me lembrar deles chegarem em casa com a mãozinha vermelha e não ter coragem de dizer para o meu pai que apanharam de palmatória na escola. Por quê?
Porque se eles apanharam de palmatória na escola, foi porque não estudaram. Aí apanhavam em casa também. Era lá e cá. Aí eles escondiam, né? Mas era permitido uma professora bater num aluno. Gente, isso meio século, né? E a gente achava, os pais inclusive achavam normal uma palmatória em cima de uma mesa de uma sala de aula. E mais, o aluno que errava, a professora chamava outro e quem batia era o coleguinha. O coleguinha que acertava, ele tinha o direito de dar palmadas no outro que errou, com satisfação ainda por cima, porque ele estava sendo melhor do que o outro. Então, olha quantas coisas erradas eram ensinadas aí. Olha que violência. Hoje, a gente se escandaliza. Por quê? Porque quando a gente se escandaliza, é sinal que estamos melhorando. Mas o escândalo ainda tem que vir, para que a gente perceba e, inclusive, melhore as coisas. Então, há necessidade ainda do escândalo para que a gente veja a questão das leis, para que a gente veja os limites da sociedade. Há necessidade ainda de escândalo. É necessário a gente dizer, não é possível. Aí, quando a gente diz isso, nós já estamos melhores, mas nós necessitamos daquele escândalo para poder nos limitar, né, para colocar as leis. Então, por isso que Jesus diz, o escândalo tem que vir, mas ai por quem vier o escândalo. Aí, Tiago pergunta a Jesus, ora, se o escândalo tem que vir, há sempre necessidade de alguém fazer algo errado para poder ter o escândalo, né? Então, como é que é isso? Ou seja, sempre vai ter que vir alguém errado, sempre vai ter que vir alguém fazendo algum escândalo para que a gente aprenda. E aí Jesus pergunta a Tiago nesse diálogo, Tiago, o que diz a lei de Moisés? E aí Tiago diz, dente por dente, olho por olho. E Jesus diz, como que o Pai de amor pode desejar colocar como um mandamento, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Como vai se amar a Deus sobre todas as coisas, destruindo a sua obra? Como a gente pode desejar a destruição do outro, que é a obra de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas? É incoerente. Não se pode conceber isso, não há coerência nisso. E a outra questão é como que vai amar ao próximo como a si mesmo, também desejando mal ao próximo. Como vai se amar desejando mal ao próximo? Então há uma incoerência. Então, todos, até a época de Jesus, pensavam sempre na parte do Antigo Testamento, não na época de Jesus, né, gente? Hoje, muitas das religiões se baseiam muito no Antigo Testamento, dessa questão de olho por olho, dente por dente. Mas Jesus não destruiu a lei, por quê? Porque esta lei, este mandamento já estava na lei de Moisés, já estava no Torá. O Torá é os 5 livros que a gente chama o Pentateuco dos judeus, né? O que são esses 5 livros? É a Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuterônios. São os 5 livros que formam o Torá, chamado Pentateuco. Nesses livros, inclusive o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, está em Deuterônimo 6, 5. Se encontra lá. Então, no Antigo Testamento já estava dito isso. E no amar o próximo como a si mesmo, 19, 18 em Levítico. Então, já antes se conhecia isso, mas por que se fixaram em olho por olho, dente por dente? Como é que pode ter essa contradição? Porque Moisés aliviou, mas Moisés não deu o exemplo desses mandamentos. Como assim? Porque Moisés ainda agia como dente por dente, olho por olho. Moisés, por exemplo, matou um egípcio e enterrou na areia porque ele tinha agredido um hebreu. Moisés.
Então, por mais que estivesse escrito, a gente tende a copiar o modelo. Então, por mais que o professor fale a teoria, mas é exatamente o comportamento dele que vai fixar nos alunos. Então, é aqui também quando a gente fala que ter cuidado com o nosso comportamento lá fora, porque a gente não pode falar de calma, perdendo a paciência, né? Da gente falar em misericórdia, se a gente não se esforça a ter misericórdia, né? Enfim. Então, nessa primeira parte, a gente vê o primeiro recado, né? Do não julguei para não ser julgado, que é exatamente a gente lembrar de que a gente não pode destruir a própria lei de quem a gente ama e que a gente não pode, né, dizer que está se esforçando para amar o próximo como a nós mesmos, odiando, desejando mal a esse próximo. Está incoerente, né? Então é bom lembrar disso. E Jesus, aí vem a modificação de novo de Jesus. Jesus mudou, né? Todo o evangelho está ali uma das partes que a gente pode ver muito nitidamente, a mudança dessa justiça divina, que para a gente agora sim, não é mais olho por olho, dente por dente. Mas vamos continuar. Jesus traz para si, então, a tarefa de educador, a tarefa, né, do mestre, por isso que a gente diz nosso mestre, nosso guia. Então Jesus traz para si essa tarefa. E ao trazer para si, Jesus então mostra para nós, por meio do exemplo, não só da palavra, mas do exemplo. Esse aqui é a grande missão de Jesus. E aí vamos de novo para uma outra passagem do Evangelho, mostrar o segundo ponto sobre essa não julgueis para não seres julgados. O que é que a gente tem que prestar atenção aí também? Vamos de novo ao Evangelho. Jesus vai ser preso, né? Então o soldado que vem prender Jesus, ele se chama Malco. Ele foi criado por um daqueles sacerdotes, né? Caifás, sacerdote que participa do julgamento de Jesus. Então, Malco, ele desejava ser também um dia um sacerdote. Então, ele estava exercendo aquela profissão naquele momento de soldado e estava executando, a serviço de Caifás, a prisão de Jesus. Pedro sabia que ele desejava ser sacerdote. E para ser sacerdote, você não podia ter defeitos físicos. Pedro, então, vendo Malco pegando Jesus para prender, Jesus bem calmo, bem tranquilo, se deixando levar, Pedro fica enraivado e diz, vou me vingar, fazer justiça. E aí, ó, corta a orelha de Malco. Por quê? Ele vai ficar defeituoso, não vai poder realizar o sonho dele de cara logo, né? Além de machucá-lo, de mostrar. E aí, corta a orelha. Jesus, no momento que viu, disse o quê para Pedro? Guarde a tua espada. Quem pela espada fere, pela espada será ferido. O que nos lembra isso, gente? Lei do retorno. A lei da causa e do efeito. Não é isso? Base da doutrina espírita. Então Jesus diz, guarda a espada. E pega e conserta a orelha de Malco. Coloca a orelha no lugar de novo, né? E se deixa levar. Olha que lição, gente, de misericórdia, né, de tolerância, incrível, né? Eita distância, Senhor. Mas Jesus tem essa atitude. Então, com isso daí a gente tem, não julgueis para não ser julgado, a lição do retorno, né? Da causa e efeito. Ou seja, o que você plantar, você vai colher. Jesus, lá na hora do maior suplício físico, né, de tristeza, Jesus ora e pede a Deus o quê? Pai,
perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Porque, Pai, se eles soubessem o que eles ainda vão sofrer, o que eles ainda vão passar por essas, né, vamos dizer assim, atitudes erradas que eles estão tomando agora, eles não fariam, possivelmente. Porque muito de nós hoje sabe que plantou, colhe e a gente continua fazendo, né, sem se importar com a vida futura, mesmo sendo espírita. Vocês imaginem, naquela época, o que nós, que estávamos lá, desencarnado ou encarnado, possivelmente, gente, com quase toda certeza estávamos, encarnados ou desencarnados. Estamos aqui 2000 anos depois, ainda passando perrengue, né? Ou seja, ainda sofrendo as nossas consequências de tantas quedas, inclusive aquela lá, aonde, junto daquela turba, nós estávamos condenando Jesus. Então, Jesus nos dá essa lição. Kardec, no Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos ele é formado por 4 livros. Sempre que vocês ouvirem eu falar sobre o Livro dos Espíritos, vão ouvir eu dizer isso. Mas é porque a gente tem pessoas que estão vindo pela primeira vez, tem pessoas que estão iniciando o estudo da doutrina, então é importante para que a gente vá lembrando e vá também, né, ensinando até. Então, o Livro dos Espíritos ele é formado de 4 livros. Ela dá 119 perguntas, ela é distribuída por Kardec desta forma. O primeiro livro ele vai ter todas as perguntas, são as primeiras perguntas, sobre Deus, sobre a origem, sobre a criação. O segundo livro são perguntas todas relacionadas à ligação do espírito com a matéria e a matéria com o espírito, ou seja, plano espiritual com o encarnado, encarnado com o desencarnado. Se a gente quiser saber, por exemplo, sobre reencarnação, desencarne, é nessa segunda parte do livro, nessas perguntas. A terceira parte fala das leis morais. As leis morais são 10 leis morais, né? Tem a lei da adoração, da reprodução, do trabalho, da destruição, da conservação, da sociedade, do progresso, da liberdade, da igualdade. E a última, olha que interessante essa última lei, da justiça, amor e caridade. É uma só, tá? Justiça, amor e caridade. Ou seja, vai resumir o que é justiça divina. Qual é a justiça divina? Amor e caridade. Não há justiça sem amor, sem misericórdia, sem caridade. Então, deixa esse lado que até hoje a gente usa, gente. Eu estou falando aqui como se fosse ainda na época de Jesus, mas nós hoje, ainda quando pensamos em justiça, olha inclusive o meu semblante, se não é assim que a gente fala, tomara que seja feita justiça. É raiva, é vingança, que pague pelo que fez, que a justiça seja feita. Né? A gente ainda pensa em justiça no lado negativo, não no lado como Jesus nos coloca, da lição, que ali a criatura necessita. Realmente, nós temos que ter as leis, nós temos que ter também as leis dos homens, para que a gente também possa se educar aqui na Terra. As leis divinas e as leis dos homens de acordo com isso daí. Mas nada sem misericórdia. Não pode ser uma lei desumana. Não pode ser uma lei que tira a dignidade do ser humano. Por mais indigno que aquele ser humano seja naquela hora. Mas nós não podemos agir da mesma forma. Né? Então, a justiça do amor e da caridade. Então, essa é a justiça divina. Então, Kardec, quando coloca essa última lei moral, todas as perguntas sobre a questão dessa lei, e é interessantíssimo a gente ler e saber mais, né? Para quando a gente falar sobre justiça, entender um pouco melhor. Mas aí, gente, eu me lembrei de um livro, Justiça Divina, do Emmanuel, a psicografia é de Chico Xavier,
E aí, nesse, Emmanuel fala uma frase que deixa a gente preocupado. Esse mundo, ele ainda é de provas e expiação. Então, o mundo ainda é de provas e expiação, começando a ser de regeneração. Prova e expiação, então ainda muito de nós aqui está em expiação, né? Aliás, todos nós estamos em prova e em expiação. E alguns com mais expiação. Expiação seria o quê? Os pagamentos das nossas dívidas. Exatamente aquelas maiores dores, né? Que a gente até não consegue entender, suportar, reclama. É característico de expiação. Porque quando é prova, você já passou e você está fazendo a prova. Ou seja, você já conhece, você já sabe, e aí você sabe que a coisa é difícil, mas diz, Senhor, eu vou aguentar, eu vou seguir em frente, eu sei que eu vou vencer, eu sei que vou passar. Agora, quando você fica, por que, meu Deus? Porque eu, Senhor, eu não sei por quê. Aí quando você se sente injustiçado, que lhe dá revolta, bem característico de expiação, né? Bom, aí o Emmanuel nos diz assim, que a expiação é a medida da lei para corações endurecidos. Então, gente, significa que nós ainda passamos expiações porque o nosso coração ainda está endurecido. E quando as dores nos vêm, qual será a parte do meu coração ainda que não amoleceu para eu ter que passar por isso? Qual a parte ainda que meu coração está tão endurecido para eu passar tamanha dificuldade? Então, eu conto para vocês aqui uma passagem de uma das palestras de Haroldo Dutra. Haroldo Dutra é um palestrante espírita. Quem não o conhece, tem várias palestras dele no YouTube. É um juiz, né, de Minas Gerais, e ele coloca alguns exemplos da vivência dele, né, da vivência como juiz. E ele diz que uma certa vez um homem o procurou e disse assim para ele, que ele queria que a justiça, né, ou seja, lá, fizesse com aquela pessoa que tinha uma raiva, um ódio pelo que a pessoa fez a ele. Então ele esperava que a justiça fizesse a justiça, né? Que fizesse, botasse mesmo para quebrar nele. Porque ele, a vontade era de tirar a vida daquela criatura, mas ele não o fazia porque era religioso. Mas tinha muito ódio. E o desejo dele era acabar com ele. Então ele esperava que a justiça acabasse com ele. E aí, Haroldo disse que no momento falou o seguinte para ele, vamos fazer o seguinte, meu irmão, hoje à noite, quando você for dormir, você peça uma conversa com Jesus. Sente-se em frente a Jesus, olhe nos olhos dele e diga, Jesus, exatamente o que você está me dizendo, eu odeio fulano. Eu quero acabar com ele. Como eu sou religioso, eu peço a Jesus que você faça isso. Acabe com ele, Jesus. Olhe, peça isso olhando nos olhos de Jesus. E aí o homem dispara a chorar, né? Dispara a chorar. Porque, gente, como que a gente pode desejar isso? Aí, quando eu iniciei aqui, quando eu cheguei, o Beto estava falando exatamente uma parte que Paulo diz para nós, que nós somos cercados de testemunhas, né? E quais são essas testemunhas? Os espíritos estão sempre ao nosso redor, estão sempre percebendo as nossas atitudes. E Jesus, presente, gente, o tempo todo. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós dissemos, tudo que nós sentimos, que pensamos, desejamos, Jesus está presente. Nós estamos falando olho no olho dele. Então, quando a gente deseja, quando a gente pensa, Jesus está ali do nosso lado, nós estamos em colóquio com ele, mesmo não falando. Pensou, está conversando com ele. Então, vamos ter mais cuidado, né? Ao falarmos, ao pensarmos, ao desejarmos. Terceiro aspecto, para a gente, senão não vai dar tempo. O terceiro aspecto que a gente puxa é o seguinte. Todos nós, quando tiramos uma fotografia, nós congelamos, né? A gente tira a fotografia para guardar.
Para quê? Para posteriormente a gente olhar, relembrar. Mas qual é a nossa atitude diante de uma foto? Por exemplo, um tempinho atrás aí, né, no início do mês, eu fiz uma postagem com as fotos do meu casamento, 40 anos de casado. Então, eu postei lá umas fotos e aí a gente ficou, nossa, como o fulano era magrinho, nossa, como o fulano era bonitinho. Gente, era, porque a gente congela a imagem da pessoa e quer que a pessoa seja aquilo o resto da vida. Então, quando a gente tira a foto, a gente congela. E quando a gente julga, a gente também tira a foto. Quando acontece um ato, fotografou, congelou e ficou. Tanto é que tem um adágio popular que fala, se pegou fama, deite na cama, porque não tem mais jeito, né? Se a pessoa pegar fama, por exemplo, principalmente as mulheres, coitadas, né? Quando pega uma fama na adolescência, sei lá, namoradeira, pronto. O resto da vida, quando encontrar o pessoal da escola, aquela namoradeira, né? A gente está sempre puxando, congelou a imagem. Então, vamos lá. Judas, nós congelamos. Se Judas entrar agora por ali, por aquela porta, e a gente dizer, é Judas que está entrando, a gente vai dizer, o traidor. Judas passou mais de 1.500 anos reencarnando, e a última reencarnação dele, que a gente tem notícia, é de que foi como Joana d'Arc. Ora, lutando para poder, né, se melhorar, evoluir. Mas qual é a nossa foto? Judas traidor. E se esforçando. Então, a época que ele entrar é Judas traidor. Judas traidor. Não sei nem se a gente ia querer ser amigo dele, gente. Imagina, um espírito da envergadura hoje de Judas, e a gente não vai querer, porque Judas um dia traiu Jesus, congelou. Então, a gente também precisa ter cuidado no nosso julgamento. Congelar não só determinadas coisas em relação à pessoa, como a frases, como a pensamentos antigos, da época do avô, do tataravô, de uma sociedade diferente. A gente ainda repete refrões, a gente ainda repete jargões da época, de forma antiga, sem olhar a questão das modificações, né? E aquela coisa também, não aceito, não... Calma, olha as situações, olha as modificações, o que isso está vindo para nos dizer, o que está vindo para nos alertar antes de julgarmos, o que isso está me ensinando. Quarto ponto, nessa não julgueis para não seres julgado, e a última parte. No livro, Nos Caminhos de Jesus, Humberto de Campos também, psicografia de Chico Xavier, tem a lição de Jesus para com... Desculpa. A lição de Jesus com Tiago, né? De novo com o Tiago. Tiago, ele era mais arraigado às tradições. Por isso, Tiago era um pouquinho mais, às vezes, exigente, né? Reclamava, etc. Então, Jesus vai conversar com Tiago. Esse é o diálogo com Jesus para Tiago. Uma lição, não era nem diálogo, era uma lição de Jesus para Tiago. Então, vamos lá. Tiago estava na casa do caminho. A casa do caminho, depois que Jesus retorna, né? O Espírito sai, deixa esse corpo na terra. Eles vão para a casa do caminho, onde Maria de Nazaré se estabelece, né? E passa a ser a casa da Mãe Santíssima, a casa do caminho, aonde todos eram atendidos, independente de origem, de qualquer coisa. Ali eles eram acolhidos, ensinava-se o evangelho, né? Distribuía-se ali o amor. E aí eles estavam, Pedro, buscando, né, organizar os trabalhos. E era cada vez mais gente chegando.
mas gente solicitando ajuda. E era, gente, às vezes ficava meio confuso, meio desorganizado, sem muita disciplina, mas ali Pedro, coitado, correndo para um lado, correndo para o outro, tentando atender e as coisas assim. E aí Tiago, muito arrigado, né, as coisas, a disciplina, a coisa toda, Tiago disse, não está dando para mim não. Aí chegou para Pedro e disse, Pedro, está dando não, vou sair dessa daqui. Eu vou para Jepe e vou ficar lá. Vou orar, vou meditar, vou ler, vou estudar o evangelho, vou que nada, nessa bagunça que eu não fico não. E aí Pedro pediu por tudo, porque ele precisava de trabalhadores, precisava de alguém que o ajudasse. E aí Tiago não aceitou, disse, não vou. E aí Tiago foi para, né, o lugarzinho que ele queria, ficou lá, estudava, orava, meditava, uma beleza, longe das tentações, das dificuldades. E aí uma bela noite, ele sentindo muita saudade de Jesus, ele ouve alguém passando, bem correndo assim depressa, e ele reconhece Jesus. Então ele estava orando, pedindo, né, para ver Jesus e tal, muita saudade. E aí vê Jesus, só que Jesus passa correndo. E ele grita, Jesus, Jesus! E aí Jesus, meio apressado, ele diz, como assim está passando depressa? E eu estou aqui morrendo de saudade, não vem me dar um abraço, né? Como é que é isso? Aí Jesus volta, dá aquele abracinho assim, de tapinha, bem rapidinho, e diz, não, você está bem, você já está longe das tentações e dos sofrimentos, eu preciso correr para acudir o meu amigo Pedro. Ajudá-lo lá sim, nas tentações, nas quedas, no trabalho. Imagina, gente, Tiago caiu no chão. É a lição de Jesus para Tiago. Tiago caiu no chão, né? Puxa vida, que egoísmo meu. Então, preciso ir lá ajudar Pedro. Na mesma noite ele volta. Aí temos outra passagem também com Tiago, em Pontos e Contos. E Humberto de Campos, só que aí ele assina como irmão X, por conta, né, de toda a questão de como Humberto de Campos era muito famoso, muito conhecido. A família entrou contra Chico Xavier na justiça para exatamente dizer que Chico estava usando, né, indevidamente o nome de Humberto de Campos. Então Humberto de Campos, não, vamos combinar, irmão X. E aí Humberto de Campos, nesse Pontos e Contos, psicografia de Chico Xavier, ele então vai narrar uma passagem. Aí vai lá, Tiago e Messias, não, o que fica no lugar de Judas, o que exatamente fica no lugar de Judas. E aí eles dois vão conversando e Tiago fala sobre Judas, né, vai falando, e ali, né, só metendo malha, né, que ele traiu Jesus, que não sei o quê, que o que ele fez foi terrível, papapá, e vão ali conversando e tomam malhação em Judas, né, só falando de Judas, só falando de Judas. E aí passa Jesus, super apressado, e eles gritam também, Jesus, Jesus, vem andar conosco, vem aqui ao nosso lado. Aí Jesus diz, não posso, eu tenho agora que acudir um grande amigo, Judas, no plano espiritual que sofre muito, porque Judas suicidou, né? Então, ele diz, não posso, eu tenho que acudir um amigo meu, um grande amigo meu que está no plano espiritual. De novo, imagina, né, gente? Que vergonha. Então, quando a gente ouve essas coisas, a gente diz, nossa, que vergonha para Tiago, né? Mas é assim com a gente. De novo, Jesus está ao nosso lado. Jesus tudo vê, tudo sabe. Ele está o tempo todo conosco. Então, vamos prestar atenção nas lições de Jesus, né? Nas lições que vêm nas nossas vidas, exatamente pelos nossos julgamentos ao próximo, por pensamento, por atos, omissões, fala, desejos. Então, vamos prestar atenção nisso. Vamos pensar muito mais quando a gente vir, né, o arqueiro no olho do outro. O arqueiro é uma coisinha pequenininha. Lembre-se da trava no nosso, né? Então, vamos lembrar do tanto também que a gente tem para poder acertarmos
antes de voltarmos, para que a gente possa, então, ter a moral, né, de julgar, de pensar, de falar do outro. Então, seria essa hoje a nossa mensagem, né, para que a gente possa refletir, principalmente, gente, mudar, tentar mudar na nossa vida. Então, todas as vezes que vier essa tentaçãozinha, porque vem, eu estou dando a palestra, gente, mas estou sempre caindo também, aí eu me lembro, vixe, Jesus, Jesus está aqui, não posso falar mal de Judas, né? Por quê? Porque eu hoje estou muito abaixo dele e ele já evoluiu. E assim pode ser com essa pessoa do qual eu estou falando. Então, a necessidade de cuidarmos de nós. Então, fica por aqui a nossa mensagem para que a gente possa refletir e principalmente modificar em nossas vidas. Mas antes de encerrar, nunca deixo de agradecer a Legião do Servo de Maria. Essa legião abençoada de Nossa Senhora, da qual eu não pertenço, mas eu tenho a certeza da sua ajuda diária, né, desses abençoados irmãos, que ao lado de cada um de nós, de cada um do anjinho da guarda que nós temos um irmão desse, da Legião do Servo de Maria, se não tivermos mais. Porque quando a gente está necessitado, Nossa Senhora bota mais gente ao nosso redor para nos amparar, nos iluminar, nos encaminhar, nos intuir, né? Nos ajudar a levantar, a enxugar lágrimas. Sozinho nunca estamos. E a escolha das companhias é nossa. Então, a Maria de Nazaré, meu profundo, profundo agradecimento, meu eterno amor. Que assim seja.